Rubro-negros, as últimas desse sábado, Flamengo já lá no Rio Grande do Sul pro jogo de amanhã contra o Internacional. E ó, eles vêm com reserva, a gente só precisa fazer o nosso e continuar lá na ponta. Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição. Mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla e chega dando aquele like porque me ajuda, eu agradeço. Ative o sininho, compartilha, comenta e bora lá. Vamos falar, parece notícia repetida, mas não é, tá? Vamos falar de Flamengo e Internacional. No caso, Internacional e Flamengo, em uma semana serão 3 jogos, né? Já tivemos o do meio de semana pela Libertadores, amanhã tem pelo Campeonato Brasileiro e na outra quarta, de novo, o duelo de volta da Libertadores. O Flamengo viajou hoje para Porto Alegre para já ficar por lá, né? Serão 2 jogos em sequência no Beira-Rio. A gente tem as prováveis escalações dos times do Felipe Luiz e do Roger Machado para análise de Belly Soares e de Jéssica Sescon. O Roger Machado deve poupar muitos titulares, né? Imagino que Alan Patrick, Wesley, Bernabé e o próprio Aguirre não estejam em campo, diferentemente do Rocher, que é um titular absoluto e que deve jogar. A linha de defesa deve ter Benítez, Vitão, o Sampaio, Vitor, Gabriel, e aí lá no ataque, ou melhor, né, no meio campo, Richard, uma dúvida entre Luiz Otávio e Bruno Henrique, o Alan Rodrigues, que entrou bem, né, já dando uma mobilidade diferente para esse time do Internacional. E aí no ataque tem essa dúvida entre Gustavo Prado e Romero, com Borré e Vitinho. Do lado do Flamengo, possivelmente um time forte, ainda que poupe titulares, mas aí é praticamente força máxima, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, e aí uma dúvida entre Léo Pereira e o Cleiton. O Ayrton Lucas é quem fecha a defesa, meio campo com Jorginho, Alain, o Arrascaeta e o trio de ataque, possivelmente com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O que esperar desse jogo de amanhã, Jéssica, onde tá muito mais... o foco tá muito mais na quarta-feira, né? O foco tá na quarta-feira e às vezes jogos assim são mais experimentais. Sim. Até pra... muitas vezes não subir muito a temperatura para a partida seguinte, né? Então, mas vamos ver, né? Se o Inter vai realmente poupar tantos jogadores. O Roger chegou a treinar com Valência e Borré juntos, uma possibilidade também. Vamos ver o que o Roger vai pensar para esse Inter, mas certamente é difícil pro treinador, porque joga em casa esse jogo de Brasileirão. O Flamengo vai com força máxima. Se o Flamengo consegue um excelente resultado no jogo de Brasileirão, bota uma pressão, querendo ou não, para o jogo da volta da Libertadores, querendo ou não. Então, também não é fácil assim, ele vai ter que entrar com o time muito preparado para tentar neutralizar esse Flamengo. O segundo tempo do confronto da Libertadores entre Inter e Flamengo deixou o Inter com algumas respostas, acho que deu algumas respostas ao Inter. O Flamengo também diminuiu a intensidade, cansou um pouquinho e tudo mais, mas o Inter mudou a postura. E a melhor postura do Internacional do Roger Machado é um Inter agressivo, pisando no campo do adversário, subindo a marcação para marcar a saída de bola. Não precisa nem ser uma marcação tão agressiva lá, mas que os meias consigam preencher esse campo e não deixar o Flamengo virar para o campo do adversário e poder fazer a construção da jogada de frente. Agora, esse encaixe passa por muita energia. O time tem que ter muita saúde física para aguentar, porque quando o Inter joga com um pouquinho menos de intensidade ou com as linhas um pouco mais baixas, o time tem uma dificuldade imensa para sair e para envolver o adversário. Foi o que aconteceu no primeiro tempo contra o Flamengo. Então, eu acho que vai ser um jogo de estudo, de estratégia, e vamos ver quais vão ser as decisões do Inter para tentar segurar o Flamengo num jogo de Brasileiro, pensando muito mais no jogo da Libertadores. Ô Belly, quando a Jéssica fala de um jogo de estudo e de estratégia, eu acho que eu entendo que é muito mais pro lado do time mandante, né? Do Roger, que tenta entender o que pode fazer para quarta-feira, testar algo. O Flamengo não tem como pensar só na quarta-feira, porque tá vivo no Campeonato Brasileiro e declaradamente é o grande objetivo do time no ano, né? Exatamente. Quantos Inter e Flamengo cabem em uma semana? No no futebol brasileiro cabem 3, né? Impressionante. Eles vão acabar se encontrando aí algumas vezes, mas eu vejo também esse desafio maior pro lado do Roger Machado, né? Foi o Inter que caiu de rendimento, o Inter que no começo do ano ele parecia que ia brigar por outro momento ali da tabela do Campeonato Brasileiro. Foi um Inter que no final do ano passado veio numa crescente interessante, que nos fez acreditar realmente que era um Inter mais postulante a título do que brigando por essa meiuca de tabela, mas é um Internacional que, até mesmo ciente do elenco que tem à sua disposição, principalmente se comparado ao elenco do Flamengo,
tem essa limitação, vai, né, segue vivo na Copa Libertadores e vai tratar a Copa como a sua prioridade. O campinho, ele ilustra muito bem o que a gente está dizendo. O Flamengo tem como prioridade, sim, o Campeonato Brasileiro. O Internacional, ao poupar os jogadores, né, considerados titulares, boa parte deles, ele dá o recado de que o foco dele está total no jogo de quarta-feira, até porque está em desvantagem. Vai ter o jogo nos seus domínios, o jogo é no Beira-Rio, a torcida do Inter pode empurrar, mas ao passo que pode empurrar também é uma pressão extra. Sim. E eu acho que esse jogo de amanhã vai ser um mero demonstrativo ali, mas pro Roger testar possibilidades, né, testar o que pode acontecer no jogo de quarta-feira. Para mim, amanhã, pro Internacional, é um jogo mais de estudo e mais de protocolo. E pro Flamengo, obviamente, por tudo que a gente já elencou aqui, por ter elenco para brigar, né, em todas as frentes, no caso, nas duas frentes que tá atuando, Libertadores e Brasileiro também, é um jogo que vale muito, vale, quem sabe, a depender do resultado da partida do Cruzeiro, uma liderança isolada. E, enfim, o Flamengo, à medida que vai avançando no Campeonato Brasileiro, vai ganhando mais robustez, né? Um Flamengo muito sólido, é um time muito qualificado, mas que quer, ao máximo, abrir distância dos seus concorrentes. Flamengo com novidades na lista de relacionados, Danilo e De La Cruz à disposição do Felipe Luiz. O Flamengo pega o Internacional amanhã. Esse jogo você assiste no Premier também. O Flamengo é o líder do Brasileirão e conta com a ótima fase do Arrascaeta. 7 temporadas em sequência que já fazem de Arrascaeta um profundo conhecedor de Flamengo. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo. Para as críticas e recentes polêmicas internas, um recado. O que posso falar é que futebol da internet é bem diferente do que acontece no campo. O cara que no início desse ano pegou a camisa 10, que foi de Zico, tem feito jus a um número tão emblemático. Os anos vão passando e, graças a Deus, eu continuo ajudando o time sempre com goles, assistências, estando disponível dentro do campo. Tomara que venha mais. A novidade esse ano é a fase artilheira de Arrascaeta. Tem mais gols do que assistências. Terminar com o maior goleador do time na temporada seria algo inédito para ele. Nas últimas 6 temporadas, Gabigol e Pedro se revezaram no posto de artilheiro. Na atual, surgiu o Arrascaeta goleador. Já são 14 gols. Arrascaeta costurou o pé direito, bateu bonito! 5 a mais do que o segundo na lista, Luiz Araújo. Só na temporada 2019, o uruguaio fez mais gols, foram 18. Já as assistências sempre foram a especialidade da casa. Esse ano foram 9. Que bola! Que bola que ele descolou pra Plata! O total pelo clube, 98. Arrascaeta ficou fora da última partida. Estava suspenso e não jogou contra o Inter pela Libertadores, mas está à disposição para os 2 próximos jogos, de novo contra o Inter. Amanhã pelo Brasileiro e quarta-feira pela Libertadores. Danilo e De La Cruz, recuperados de lesão, podem ser novidades no time. Para Arrascaeta, mais uma chance de confirmar a ótima forma. Esse ano estou correndo muito mais dos anos que corria antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Correndo, fazendo gol e dando passe para gol. Essa versão 2025 de Arrascaeta só tem dado motivos para os flamenguistas comemorarem. Amanhã o Flamengo enfrenta o Palmeiras no jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. Você vai ver ao vivo na Globo às 10h30 da manhã. Na ida, o Flamengo venceu com um golaço de falta da Jucinara. É falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? Vem a batida pro gol, a lateral esquerda Jucinara fez um dos gols do Flamengo no último domingo, no primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão contra o Palmeiras. Fruto de experiência e foco na hora da cobrança. No caminho eu tento ficar tranquila, as meninas começam a falar bastante, né? Eu falo assim, cara, concentra. Quando eu boto a bola no chão, eu tento olhar onde a goleira tá, mas também aonde tá a bola, o posicionamento da bola. E assim ela também já tinha marcado um gol na primeira fase do campeonato deste ano, contra o Cruzeiro. Que cobrança de falta foi essa?
Na hora de cobrar a falta, a Jucinara decide o canto no momento em que ela coloca a bola no chão. Depois ela se afasta, estala os dedos, se concentra e aí sim cobra a falta. E aqui no Flamengo, toda vez que ela fez isso em um jogo, a bola entrou. Se for ver, né, agora pensando, eu tô com 100% de aproveitamento. Em 3 anos no clube, foram 7 gols de falta. Antigamente, né, a gente vai falar sobre o Zico, por exemplo, ele falava que treinava todos os dias, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente tenta ser mais precisos em poucas. Amanhã tem o segundo jogo das quartas de final na Arena Barueri. O Flamengo quer voltar a uma semifinal de Brasileirão, algo que não acontece desde 2019. E pode até empatar com o Palmeiras, que se classifica, porque venceu o primeiro jogo por 3-2. Eu não gosto de pensar na vantagem, é um novo jogo, são mais 90 minutos. E se tiver uma batida de falta, uma falta perto da área, a bola é tua nesse jogo? É minha também. O vídeo é isso aí, e o Flamengo já chegou no Rio Grande do Sul para esse jogo de amanhã contra o Internacional. Cara, vai ser um jogo que eles vão entrar com reserva, a gente só vai confirmar a vitória. É preciso isso acontecer para a gente continuar lá na liderança, porque eu não sei como vai ser o jogo do Cruzeiro, do Palmeiras, enfim. O que importa é a gente pensar no nosso, até porque eles vão entrar com reserva, a gente tem que confirmar, porque vira tipo uma obrigação. Porque a gente vai pôr um time misto, não os reservas. A Arrascaeta vai estar, Pedro vai estar, entre outros, como você viu nas escalações, nas possíveis escalações. E é aí que tá o problema. Eles vão querer estudar a gente, será? Mas a gente vai ter outro time na quarta-feira só para confirmar para as quartas de finais da Libertadores. A gente vai ganhar lá dentro, como a gente fez lá no MRV Arena. A gente foi e ganhou lá dentro. Então a gente vai visitar e ganhar. Como fez com o Atlético Mineiro, a gente vai fazer com o Inter. Independente da torcida. A gente sabe jogar sob pressão. Eu me lembro daquele jogo que a gente veio jogar contra o Corinthians aqui dentro do Neoquímica Arena. Lotado, gritando. E a gente só, bola de lado, bola de cá, pá. Aí a gente foi lá e ganhou fácil. E eles continuaram cantando, enfim. O que era mesmo? A gente foi lá e ganhou o jogo e ponto. Beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, tamo junto, porque amanhã promete. Até a próxima, saudações rubro-negra.